gravar aqui. Era o que a gente estava conversando. Então, deixa eu só fazer... Deixa eu recapitular aqui. Primeiro foi a dúvida do Adriano. Ele estava com uma inviabilidade. Eu acho que eu vou falar de novo porque tem outra dúvida. Teve sem solução aqui. Eu falo mais abaixo. A Raquel tinha perguntado se precisam ser, né, se as restrições precisam ser generalizadas. A resposta é sim, né? Aí aqui eu trouxe dois exemplos, né? Uma com a generalização de um grupo de restrições numa única linha, né? E a versão análoga no formato aberto, né? Com a cardinalidade do conjunto J, né? 3 linhas. Né? Então, se o conjunto J tivesse 10 elementos, eram 10 linhas, porque é a cardinalidade do conjunto J, né? Para cada J. Então, né, você pode, né, você até pode não, não, não generalizar, né, fazer desse tipo. Explicitamente colocar cada valor e cada restrição, sabendo que vai ser penalizado. Aí depois teve a dúvida do Paulo que não estava entendendo como colocar as restrições, e a gente fez um a um também aqui, né, para ver como fazer, e eu fiz um breve resumo da estrutura que a gente pede de entrega, né? O arquivo CMPL, cada elemento aqui, par, var, abj e com, e um exemplo pequeno de cada um, mas isso eu já fiz em outras sessões, só para a gente não perder muito tempo, que não estava gravando. Agora vamos continuar, vamos lá. Aí a Tamires perguntou. Bom dia, Tamires. Não estou sabendo como generalizar. Já tinha entrado em contato no fórum, tinha conseguido rodar, mas minha FIO está dando 792. Você tinha colocado lá, mas não foi você que tinha conseguido também, não? Ou era outra aluna? Deixa eu ver lá. Porque teve uma aluna que conseguiu sair desse número de 7 milhões, eu acho. Ou de 7 mil. O Vinícius tinha colocado. Ah, não, foi outra aluna, foi a Thaisa. Ela também colocou, como generalizar, já tinha entrado em contato. Ok, eu lembro. Então, a esse 792, acho que é 7 milhões, me parece que ele está somando a mesma resposta várias vezes. Tá? Por isso que está dando esses 7 milhões. A, a resposta que me parece coerente, tá? É bem menor que isso. Tá? Aí, como eu acho que está somando várias vezes, provavelmente ele está somando para cada elemento várias vezes, ele pode estar somando algo em torno de 5 a 6 e alguma coisa vezes o valor original. Tá? Eu acredito que a resposta válida esteja entre 2 milhões, entre um pouco menos de 1 milhão e 2 milhões e alguma coisa. Tá? Então, provavelmente ele está somando várias vezes a mesma resposta. Pelo que eu tinha visto lá, eu acredito que as restrições, mesmo que não estejam generalizadas, que era o seu caso, eu acho, né, eu acredito que era o seu caso, porque eu não conseguia ver aqui,
Porque na tua resposta, por exemplo, na sua resposta tinha lá, ó, nas restrições, ele coloca linha 2, linha 3, linha 4, que você não nomeou, né? Então, como que ele faz isso? O programa faz isso quando você ou coloca as restrições explicitamente, como a gente viu nesse exemplo aqui, ou quando você faz a generalização e não dá um nome para as restrições. Aí ele dá um nome qualquer, ele dá linha, né? Aqui ele dá linha, linha 2, linha 3, linha 4. Então, eu não tinha certeza, né, como eu não posso ter, se você tinha generalizado ou não. Mas pela experiência que eu tenho, né, provavelmente você não tinha generalizado. Mas o restante parecia certo, tá? Então, mesmo assim, né, o que me parece que está errado aqui, né, e não a questão de generalizar ou não, é a tua FO. Tá? Deixa eu ver se ela colocou mais alguma coisa. A Tamires. Ah, tá. Aí a Thaisa tinha conseguido fazer. Isso mesmo. Então o erro está na generalização da FO. Então tem que olhar direitinho lá para a resposta que a gente colocou no gabarito. Tá? E ela colocou aqui uma resposta. Somatório. Ah, é exatamente isso. Deixa eu. Peraí que eu consigo. Eu consigo editar aqui. Deixa eu ver o negócio. Não dá mais não. Eu só vou pedir, tá, para vocês não colocarem as tentativas de vocês. Eu ia apagar aqui o da Tamires, mas não tem mais jeito. Eu só vou pedir para vocês não colocarem. Tá? Eu já tinha falado isso antes, tá? Aí eu não lembro se ela tinha participado, mas vocês têm que tomar cuidado na escrita da FO de vocês. Né? Por isso que eu falo para sempre testar. Às vezes, se você coloca tudo dentro de um somatório só, alguns resolvedores, nem todos, vão entender de um jeito, outro de outro. Então, olha para a tua FO. Então, se a tua FO ela tem somatório de AIJ, XJ, aí são dois somatórios, né? Então, primeiro no I ou no J. Aí, supondo que eu tenha, por exemplo, parcela fixa e parcela variável. Então, essa é a parcela variável mais uma parcela fixa. Ou menos, tanto faz. Né? Uma parcela fixa que é um B, J, Y, J. E aqui é em J.
Se tem somatório, né, entre cada parcela, evita colocar tudo dentro do mesmo somatório, tá? Então faz um somatório, faz o somatório desse daqui, né? Faz um sum, fecha um sum da função lá qualquer. E aqui você diz i em isão, j em jzão. Mas aí faz um sum da outra parcela. E aí é só j em jzão. E a função que for dela lá, tá? Em separado. Pior ainda é quando eu tenho, que é o que eu estou falando para ela que está errado, né? Pior ainda é quando eu tenho um AI. Pior ainda é quando eu tenho um AIXI, que aí é o somatório só em I, tô misturando as coisas. Somatório só em I, mais um somatório BJ, YJ, aqui em J. Aqui, então, pior ainda. Aqui eu só posso somar cada um deles no seu respectivo índice. Por isso que eu falo para tomar cuidado. Talvez no de cima pudesse gerar essa dúvida, mas no de baixo não. No de baixo é o sum I em I, né? Do AIXI, e fechou. Você não pode somar ele em I e em J e somar tudo junto. Não pode fazer isso. Aqui é o sum do J em J, não. Para o BJ com J. Né? Aqui tem uma multiplicação, tem uma multiplicação. Então, talvez no de cima poderia gerar essa dúvida, porque tem o J que participa dos dois. Eu sugiro não fazer, porque às vezes acontece isso. Aí ele soma múltiplas vezes, né? Porque ele também está somando em I. E acaba somando múltiplas vezes o somatório do BJ e J para a quantidade de Is. Então, se a cardinalidade do conjunto I é 3, ele vai somar o somatório que ele precisava somar em J, por exemplo. Aí o somatório de J deu 30. Só que aí ele soma em I a cardinalidade de I. Eu estou dizendo que é 3. Então vai ser vezes a cardinalidade de I. Então se é 3, aí a soma que dava 30, está dando 30 vezes 3. Vai dar 90. Então pode acontecer isso. Então mesmo que eles compartilhem índices, eu sugiro não fazer. Faz um somatório, né, para cada parcela da soma. Tá? E se não compartilhar, aí que não pode fazer mesmo. Aí é sem condições. Tá? Mas quando tiver parcelas separadas, né, faz em parcelas separadas, para não gerar esse tipo de erro. Aí depois, corrigindo isso, é só generalizar as restrições. Aí vamos voltar lá. A Tamires foi, era a Jennifer. Escrevi um algoritmo cuja resposta do código é sem solução. Creio que não formulei corretamente. O algoritmo funciona e o resultado é sem solução. Então, eu tinha falado, né, antes do Adriano, mas não estava gravando, eu falo de novo. Tem alguns erros que podem acontecer com isso, tá? Pode ter tido erro de leitura, que esse eu não tinha falado para o Adriano
explicitamente, né? Mas pode ser erro de leitura. Então, um nome muito grande também no arquivo que você colocou, caractere especial que ele não entendeu, e, e, e junto com alguma coisa faltando dentro do arquivo. Então, pode ser um erro genérico de leitura. Ele não entendeu, né, ou ele fala que não rodou corretamente, né, por algum erro de leitura. Pode ser o nome do arquivo, pode ser algum, algum elemento que ficou faltando dentro do corpo do arquivo, aí ele dá esse erro de leitura. Então, ele não leu direito, ele dá sem solução também. Tá? Pode acontecer. É um pouco mais raro, mas pode acontecer. Agora, o que é mais provável de estar dando sem solução é o depurador. Ele não encontrou um erro específico. Então, ficou faltando vírgula em algum lugar, ponto e vírgula em algum lugar. Ou você abriu chaves, não fechou direito, mas fechou em outro lugar e ele acabou entendendo que aquilo estava certo, aí ele tenta rodar e ele não encontra a resposta. Então, é mais provável que o erro esteja em alguma generalização, né? Ou em alguma vírgula que ficou faltando, ponto e vírgula. Então, tem que revisar o código com calma. Tá? Aí eu estou dizendo, não existe exercício sem solução, que é o inviável que a gente chama. Não existe. Tá? Nenhuma das tarefas resulta em inviabilidade. Então, tem erro nesse meio do caminho. Tá? É mais provável de ser em alguma generalização, tá? Mas também pode ser que o teu código esteja correto, né? Foi generalizado certinho, mas ao digitar, né? Ao entrar com os dados, né? Ao colocar o input de dados, você colocou algum número incorreto. Então, algum dado de entrada levou à inviabilidade. Então, é como se você tivesse escrevendo uma instância, né? Um problema com dados diferentes daquele que a gente trouxe. E aí sim, se for uma entrada de dados diferente, aí pode gerar uma inviabilidade. Aí pode. É menos comum, mas acontece. Eu já peguei, o aluno digitou lá errado, né? Foi digitando aí, por exemplo, a ordem de grandeza era era 10, né? E aí ele errou lá, botou é, uma ordem de grandeza a mais, ou duas. Aí ele vai desconfigurando lá. Ou então não, a ordem era de 100, né? Era 10 ao quadrado, aí ele reduziu alguma coisa, né, para 10 elevado a zero. Aí as capacidades não se comunicavam, aí sim, gera inviabilidade. Pode acontecer. Então você põe uma capacidade muito abaixo do que estava previsto, pode acontecer. É menos comum, né? Que eu estou dizendo que é menos comum. O que você pode fazer é primeiro rodar no formato aberto, né? Você ir lá e né, ter esse esforço hercúleo, né? De escrever cada restrição uma a uma, mas aí você testa teu código, né? Para pelo menos ver se não tem nada imputado incorreto de alguma natureza, porque algumas coisas você vai colocar diretamente na mão lá, então pode ser que ele não detecte.
Mas aí pelo menos você garante que o teu campo de variáveis e de FO ele foi feito correto, né? Porque ele vai rodar, vai te dar uma resposta, pelo menos o var e o obj estão garantidos. Aí você volta para a generalização. Se ele der resposta no aberto, significa que tem resposta, e eu estou dizendo que tem. Né? Aí você pode depois ir retirando as restrições por grupo para ver qual delas está funcionando e qual não está. Né? Qual das restrições leva à inviabilidade ou não, que aí você consegue detectar qual delas que você provavelmente escreveu errado. Né? Então, digitei todas as minhas restrições, todas lá. São 50. Digitei todas. Aí estou dizendo para você que a gente separa elas por grupo. Né? E é por grupo que a gente generaliza. Então você vai fazer o quê? Você vai olhar para as suas 50 restrições lá. Aí vamos supor que tem 5 grupos de 10. Então você vai separar elas lá. Né? Faz uma indentação simples, né? Faz uma quebra de linha lá, né? Pula 2 linhas para cada grupo. Aí você vai grupo a grupo. Então, olha, eu generalizei o grupo 1 dessa forma. E digitei elas por inteiro, as 10. Aí você vai lá, limpa as 10 e substitui pela tua generalização. E roda de novo. Aí você vai testar a sua generalização. As 10 você vai substituir por uma e vai rodar de novo. As outras 40 continuam em aberto, né? No formato aberto, que aí você consegue testar. Então, está tudo mantido, né? Igual o do gabarito, exceto o grupo 1. Aí você roda 1. Se a resposta é diferente, significa que tem erro na sua generalização. Aí você corrige aquela linha. Aí, não, Breno, coloquei e deu a mesma resposta. Aí você testa o próximo grupo. Né? Vai para o próximo grupo de 10. Substitui as 10 pela generalização daquele grupo, que é uma linha, e roda de novo. Aí vê, aqui deu diferente. Então, é, porque antes dava inviabilidade. Então, aí você trocou, deu a inviabilidade na retirada daquele grupo, provavelmente é essa. Aí olha com calma essa, vê se você não colocou elemento de mais ou de menos, né? Se está faltando chave, está faltando colchete, botou parênteses de mais ou de menos, ficou faltando ponto e vírgula, né? Aí tem que olhar com calma, tá? Mas isso já te ajuda a detectar onde está o erro. E não tem inviabilidade nessas tarefas, tá bom? Foi a Jennifer, né? Jennifer tá aí? Entendeu? Ela tá ou não? Tá sim. Entendeu como você vai fazer? Colocou que sim. Beleza. Maravilha. Tá, Jennifer, aí a Raquel. Vamos lá. Em constraints, em vez de sair o nome da minha restrição, está saindo linha 2, linha 3, linha N. Então, se você não generalizou, ele sai assim. Você não generalizou. Mas, se você generalizou e não colocou uma string na frente da generalização, desse jeito, né? Aí ele também sai assim. Ele sai linha 1, linha 2, linha 3, porque a linha 1 é a FO, né? É o OBJ. Aí, a partir da linha 2, ele dá, né, cada restrição. Então, se está saindo linha 2, é porque ou você não generalizou, aí ele entende cada restrição como linha,
das N restrições, né, em formato aberto, ou você generalizou, mas não botou um nome para aquele grupo de restrições, né? Porque aí quando você colocar, ó, tá vendo esse rest1 aqui? Se o rest1 ele varia no J, na aba Solutions não vai aparecer linha 2, linha 3, linha 11. Ele vai aparecer assim, ó, rest1, colchete, colchete, 1, que representa a restrição... não, peraí, tá faltando um aqui. Vai aparecer o rest1, colchete 1, fecha colchete, e do lado, se ele é igual, maior igual, menor igual, e os valores que ele assume, e vai repetir esse rest1 até a cardinalidade do J, que aqui é 3 que eu coloquei. Então vai ser até o rest1, Jzão a cardinalidade, né? E aí, se o J tem cardinalidade 3, vai ser rest1, colchete 3. Se tiver 10, é rest1, colchete 10. Então, ele vai te dizer explicitamente qual grupo, né? Porque você nomeou aquele grupo com alguma string. Né? Fica mais fácil para detectar do que você ficar voltando cada linha, entendeu? Quando você generaliza, aí é interessante colocar o nome dela, porque fica mais fácil para você depois fazer a comparação, né? Mas aí fica a critério de cada um também. Não tem problema não colocar a string. Vai ficar a linha lá, mas você conferiu depois na mão, tá tudo certinho e a resposta bateu, não tem problema. Não muda nada. Não é penalizado porque não botou o nome nela, tá? Só precisa estar generalizado. O nome é opcional. A Mariana colocou como posso generalizar a terceira restrição do projeto imobiliário. Tá. Aí aqui cabe para qualquer problema, não precisa ser a terceira restrição do projeto, né? Qualquer grupo de restrições que gere dúvida em como generalizar, o que vocês vão fazer, né? Vocês vão pensar elas no formato mais simples de apresentação de restrições que a gente vê, né? Que é no formato matricial, que é AX menor ou igual a B, ou AX maior ou igual a B, ou AX igual a B. Tá? Aí pode ter quantas restrições vocês quiserem. Pode ter uma, duas, 100, tanto faz. Aí, se a gente dividiu por grupo, lá, talvez fique mais fácil colocar no grupo que a gente colocou. Mas também pode juntar, se forem várias restrições especiais, pode colocar todas essas que geraram dificuldade dentro de um grupo só. Tá? Que aí né? A primeira sugestão é colocar tudo que tem variável de um lado, e eu sugiro do lado esquerdo. Então, tudo que tem variável, se x, y, z, é mais, é menos, z, sei lá. Tudo que tem variável de um lado e, e do outro aquilo que não tem. Geralmente termos independentes, né? Então, números. Aí pode ser igual, pode ser maior ou igual, pode ser menor ou igual a qualquer coisa. 0, 1, 100, 1000, sei lá. Qualquer coisa. Então, tudo que tem letras de um lado
e o que não tem do outro. Né? Tudo que tem variável de decisão de um lado e o que não tem do outro. Para entrar em algum desses casos. Né? Aí, de posse do grupo de restrições que está gerando dificuldade, e feito isso, né, variáveis de um lado e o que não tem do outro, você vai tentar escrever essas restrições que são difíceis nesse formato. Tá? Aí, se tiver mais de uma variável, aí é A1x mais A2y, né, menos A3z, né, menor ou igual a, sei lá, zero. Então, você vai sempre buscar o que você... o, o, o que a gente sempre vê de generalizações em formato matricial, que é o mais simples possível. É um parâmetro, uma variável e um termo independente. Se tiver mais de uma variável, eu somo outro parâmetro vezes essa variável. Né? Se eu tiver outro parâmetro vezes essa variável. Porque nem sempre vai estar sozinho. Pode estar com 1000 na frente da variável y. Então, é o parâmetro da frente. E se não tem nenhum, é zero. E se tem, é 1. Então, os a's que estão na frente, eles são os valores que multiplicam as variáveis de decisão. Então, se na frente tiver 1000, né, e se eu tenho um vetor de variáveis y, pode ser que eu não tenha todas. Eu não tenha todos os y, porque aqui eu estou escrevendo em formato matricial. Então, o x aqui ele é um vetor. Então, não é o x propriamente dito, é o vetor de variáveis x. Então, é o x1, x2, x3, x4, xn. Então, pode ser que nem todos os x estejam presentes nessa restrição. Então, se não tiver, é zero na matriz. Na frente daquele valor vai ser zero. Né? Por exemplo, x1 mais x3 mais 7x5 é menor ou igual a zero. Vocês vão ter que escrever isso em formato matricial e tem que vetorizar, né? Tem que colocar tudo dentro de um único parâmetro e a variável dentro de um vetor de variáveis. Então, supondo que a cardinalidade do vetor x ele seja 6, né? Então, o x vai até o x6. Então, x1 a x6. Aqui está faltando o x2, né? Que significaria ser mais 0, x2. Aqui está faltando o x4, então seria mais 0, x4. O x5 tá, mas o x6 não, então seria mais 0, x6. Então, o vetor de variável x, ele não é só 1, né, porque é o que multiplica, é o que está na frente. Não é só 1, 1, 7. Né? Não é esse vetor aqui, 1, 1 e 7. Porque o vetor de variável x não tem cardinalidade 3. Né? Não é 1, 2, 3, é 6. Então, não é isso. Então, o vetor aqui, A1, ele é, na posição 1, ele é 1, na posição 2, ele é 0, na posição 3, ele é 1, na posição 4, ele é 0, na posição 5, ele é 7, na posição 6, ele é 0. Agora sim. Né? Então, a matriz A1 auxiliar aqui, ele tem essa configuração, porque ele multiplica o vetor de variável x, que tem 6 elementos. Então, ele vai ter 6 elementos, quer dizer, ele está indexado a cardinalidade do conjunto
E o x está indexado, pode ser um i da vida, tanto faz, né? Pode ser um izão, se a cardinalidade do izão é 6. Aí você vai ter que colocar um parâmetro auxiliar, né, que é esse A1, para ele representar o vetor, né, ou a matriz que multiplica o vetor de variáveis x. E a mesma coisa para o termo independente. Se só tiver uma restrição, o B aqui vai ser exatamente zero, né, porque eu tenho uma restrição. Então, o B só tem um elemento. Mas eu posso ter várias restrições aqui, né, desse tipo. Se eu tiver duas, aí ele é um, é um vetor de tamanho 2. Se eu tiver 6 restrições esquisitas desse tipo, aí o B vai ter 6. Então, se não tiver conjunto associado, né, no problema inicial, aí você cria um conjunto específico para a quantidade de restrições esquisitas desse tipo, né? Ah, se eu tenho 10 desse tipo, que eu particularmente costumo chamar de restrições especiais, né? Porque cada uma vem com um pedido dependendo do enunciado. Então, eu vejo a quantidade de restrições desse tipo que está dentro daquele grupo, e se eu não tiver conjunto desse tamanho, eu crio outro conjunto. Eu crio um conjunto W, um conjunto... Não, é IJ, né? Então, eu crio um conjunto K, né? IJK, eu crio um conjunto L, IJKL, com a cardinalidade que eu preciso, né? Se são 6 restrições esquisitas desse tipo, aí eu crio um conjunto com 6. Mas aí pode usar com o que tem, né? Se já tiver, ou se não tiver, cria outro conjunto. Mas vocês têm que ser capazes de olhar para as restrições especiais lá, né? Essas esquisitas, ver quantas tem, né? E conseguir escrever elas em algum desse tipo, né? AX menor ou igual a B, AX maior ou igual a B, AX igual a B. Se tiver só uma restrição desse tipo, aí é um vetor desse tipo, né? O A, ele é simples, é um vetor que tem o tamanho, né? Tem a cardinalidade do conjunto ao que o x está indexado, então tem o mesmo tamanho do vetor x, e o termo independente vai ser o exato valor que está à direita. É 0, é 1000, é 50.000, é 30.000, tanto faz. Se for uma restrição só, né? Se for uma restrição só. Como geralmente não é, são várias, aí você vai ter esse Bzinho, que é o vetor de termos independentes, com o tamanho da quantidade de restrições esquisitas que a gente tem. Tá? Então, não vai dar para colocar só um valor de B, exceto se todos os valores forem iguais. Então, você colocou todo mundo à esquerda, que tem variável, e à direita não tem, é o mesmo valor, é 0, é 10 para todo mundo, é 50 para todo mundo, aí você até pode colocar sem o B, né? Aí vai ser um AX menor ou igual a 0, né? Ou menor ou igual a 50. Mas para isso todos os Bs precisam ser iguais. Geralmente não é. Então faz um vetor B K, onde K é a quantidade de restrições, onde K é o conjunto que representam as restrições especiais, onde a cardinalidade dele, quer dizer, o tamanho dele é igual à quantidade de restrições especiais. Tá? Dá um trabalhinho
a mais sim, mas tem que conseguir enxergar isso. Aí esse Azão e esse Bzinho, ou o Azão 1, Azão 2, Azão 3 e o Bzinho, eles precisam ser declarados lá no campo par, tá? Seguindo essa lógica aqui, matricial ou vetorial, tá? O que mais? Vamos ver. A Raquel colocou que conseguiu nomear, beleza. A Thaisa, a Thaisa fez exatamente isso que a gente fez aqui, né? Ela tinha uma matriz doida lá, aí ela converteu, né, para uma matriz auxiliar que fazia aquilo que ela precisava, e é parecido com esse tipo aqui, mas o dela era um pouco diferente. Converteu para aquilo que precisava, e depois conseguiu generalizar. É isso que vocês precisam fazer. Detectar quem é A, detectar quem é B, né, seguindo essa lógica de o que tem variável de um lado que não tem do outro. Ver, né, cada valor que multiplica cada variável e o que não multiplica, que aí é zero, para você escrever um vetor ou uma matriz. É, é, principalmente de zeros, né, porque muitos valores não aparecem, de uns, né, porque o 1 aparece várias vezes, que é a própria variável quando aparece, e alguns valores, né, adicionais que aparecem, às vezes, né, um 10.000, um 50.000, um 30.000. Cada problema tem a sua estrutura. Né? De alguns vai ser só de 0 e 1, de alguns vai ser de 0, de 1 e de menos 1, de uns vai ser de 0, de 1 e de outros números, né? Bem maiores que 1. Então vocês têm que ser capazes de conseguir escrever essas matrizes auxiliares. A Tamires colocou aqui, vamos ver. Já foi. Aí o Rafael colocou. Operador direito. Ah, tá. Aqui provavelmente você está tentando. Peraí. Tem que ser um conjunto. Conjunto. Né? Em máquinas. Aqui provavelmente você está tentando escrever o conjunto máquinas. Você está apresentando para o programa a string máquinas, que representa o isão que a gente está colocando aqui, né? Que é o conjunto. Então você está tentando escrever o conjunto isão que você está chamando de máquinas. Então você está tentando escrever o conjunto máquinas, mas ao invés de dizer que ele é conjunto, você tá dando uma atribuição a ele, uma operação de conjunto. É o pertence, é o in. Né? Não é assim que a gente apresenta para o código o que é conjunto. Quando a gente apresenta o que é conjunto, é essa configuração aqui. Ó. Isão, dois pontos, igual. Set. SET. Então, o isão, ele é o conjunto isão da nossa formulação. E o conjunto isão é um conjunto que vai do elemento, aqui eu coloquei, do 1 até o 10. Então você tem que dizer que ele é conjunto. E para dizer que é conjunto, você tem que usar o operador set, SET. Ele também tem que ficar em azulzinho.
diz isso, ele diz que tenta associar. Ele diz isso quando tenta associar na FO e nas restrições. Então, na FO e nas restrições, você precisa de um auxiliar, que é o izinho. Não pode ser isão. Olha aqui, ó. Olha para essa restrição 1 aqui. Ó. Você precisa associar outra string, né? Por isso que eu opto por maiúsculo e minúsculo, porque são coisas diferentes. O minúsculo é o índice. É o índice que a gente vai usar para varrer os dados do conjunto. Então, por isso que é Jzinho em Jzão. Jzinho pertence a Jzão. Aí você vai sempre fazer isso quando tiver uma relação entre conjuntos. Agora, dentro das funções matemáticas, né, aí você não pode usar o izão Jzão, tem que usar o izinho Jzinho. Você tem que usar o auxiliar, porque é como se a gente estivesse varrendo cada um deles. É como se a gente estivesse varrendo os dados. Somatório de em máquinas. Não. Até aqui, se você declarou máquinas corretamente como conjunto lá atrás, ele tem que entender isso. Se ele não está entendendo isso, é porque o erro está lá na primeira linha de máquinas. E você não declarou máquinas como conjunto corretamente. Com o operador 7. SET. E a continuação do teu somatório, tem que lembrar que não pode usar máquinas, tem que usar o izinho. Né? Aqui, para continuar, você tem que usar i em máquinas, 2 pontos, não esquece 2 pontos, e escreve a tua função. Né? Mas das duas, uma. Né? Se ele não está entendendo o que é máquinas, é porque lá em máquinas ele não entendeu que isso é conjunto. Aí ó, tem que conferir se a string está exatamente igual. Tá? Se está M maiúsculo acnas, né? M maiúsculo acnas é diferente de máquinas tudo minúsculo. Tá? Máquinas tudo maiúsculo é diferente de máquinas tudo minúsculo. Então tem que ser a mesma string. Ele não está reconhecendo máquinas como conjunto. Tá? É exatamente isso. Ele não está reconhecendo máquinas como conjunto. Agora, se é máquinas tudo minúsculo, máquinas tudo maiúsculo, primeira maiúscula, alguma maiúscula no meio, isso tudo altera. Tem que ser a exata string que está escrita lá. Aí tem que conferir também se está usando o operador set, senão ele não entende como conjunto. E essa operação de pertencimento aqui, né, com in, ele só faz se for conjunto. Dá uma conferida com calma aí. A Raquel perguntou: estou com dúvida na FO, estou fazendo máquinas e tarefas. Peguei a matriz da formulação e tempo de execução e multipliquei pela matriz binária. Fiz o mesmo para a preparação e apliquei o somatório. Espera aí. Peguei a matriz. Formulação não. A matriz é de tempo de execução. Né? Aí você multiplicou pela binária,
mas são duas binárias, né? Ah, tá. Eu fiz o mesmo para a preparação e apliquei o somatório. Uma é de tempo de execução, aí tem uma variável associada ao tempo de execução, né? Se executa ou não, e a outra é de tempo de preparação, né? Acho que era isso. Aí associa uma para faz uma multiplicação dentro de um somatório e faz a outra multiplicação dentro de outro somatório, tá? Para não ficar somando várias vezes, tá? Lembra dessa dica aí. Aí depois foi a do Rafael. Rafael tá aí ainda? Ajustou lá ou não? Alterou alguma coisa ou não? Eu não sei se dá para mandar não, porque o sistema não aceita, ele só aceita o texto mesmo. Mas só, só se for problema em, em outra linha, né? Não sei, ficou faltando dois pontos em algum lugar antes dessa linha de FO, aí ele não consegue entender o que está vindo depois. Aí tem que olhar com bastante calma. É exatamente no é exatamente na linha de máquinas, Rafael. Exatamente exatamente na primeira linha, né? A gente não faz atribuição de conjunto com colchete, tá? É exatamente isso. É como eu estou mostrando aqui, ó. I, dois pontos igual, 7, abre, abre parênteses, dá o tamanho do conjunto, fecha parênteses, dois pontos. É assim que faz. Se fizer diferente disso, vai dar errado. Porque é assim que ele entende. Se você escrever diferente disso, ele não entende. É porque cada bloco ele é feito com um identificador, entendeu? Chave serve para uma coisa, colchete serve para outra, parêntese serve para outra. O dois pontos serve para uma coisa, vírgula para outra coisa, ponto e vírgula para outra coisa, tá? E lembra que tem que generalizar essa formulação aí. Ok? Nossa sala vai fechar, então conseguimos, né, tirar mais dúvidas da desse. Semana passada, né, praticamente não teve. Vocês pediram aí um pouquinho mais de tempo, eu consegui para pelo menos dar o feriado para vocês, né? E essa aula que a gente não ia ter,
Fiz um esforço para a gente tirar mais dúvidas nesse feriado aí. Espero que tenha ajudado, né? Essa sala está fechando daqui a pouco. Deixa eu ver se tem mais alguém colocando alguma coisa no chat, senão a gente encerra. E vocês têm até o final do dia de hoje aí para submeter a tarefa, né? Tem um tempinho a mais, dá uma olhada com calma, tenta revisar o que der, né? Confere as respostas com a formulação que a gente colocou lá, né? Substituir mesmo, né? Pega as respostas da tua aba Solution e substitui na formulação em papel, né? Para ver se bate. Aí substitui na tua FO e vê qual valor que dá para ver se bate com o valor que o software deu. E aí é garantia, né, de que a resposta que o software deu é a resposta esperada da nossa modelagem, né? Se tiver diferença entre as duas, alguma delas está errada, né? E provavelmente é a sua modelagem nas restrições ou na FO. Então, se a FO deu diferença nos somatórios, e você não errou nenhuma sominha lá na tua calculadora ou no papel, dá uma conferida na tua FO que tem alguma coisa estranha. Ou se as restrições não bateram, né? Não, no software está dando tanto, mas no papel está dando uma coisa que nem poderia dar, né? Ele extrapola alguma restrição que quando eu substituo os valores no modelo teórico, ele difere. Então, dá uma revisada nas tuas restrições. É algo bem simples, assim, né? Só tem que inicialmente conseguir escrever um modelo legível, né, para o Colio. Tem essas dificuldadezinhas, né, das vírgulas, do ponto e vírgula, dos parênteses. Mas ajustando isso, depois é só testar, para ver se não ficou nada para trás. Ok, então? Mais nenhuma dúvida no chat? Beleza, vamos encerrar então. Amanhã a gente ainda tem chat, né, pela manhã. Amanhã, né, tudo normal. A partir de amanhã. Até terça-feira que vem, para quem não puder. E lembrando que já saiu a aula 9 ontem, tá? Acredito que todo o conteúdo já tenha sido dado, porque naquela aula 9 já tem filas MMK, mas o professor Ormeu tinha planejado mais uma aula. Como ele ainda não me mandou, pode ser que não tenha, tá? E só fique na 9 mesmo. E todo o conteúdo para P2 já foi dado. Eu tinha prometido também na semana passada que eu ia colocar os gabaritos que estavam faltando e eu coloquei, tá? Só não coloquei no aviso porque ia ficar muita coisa, mas tem lá na, na guia na guia de Branching Bound, tá? Tem o gabarito da lista de Branching Bound, que era para ter saído junto ali, não saiu. E ali tá junto todas as outras, né? 2, 3 e 4. Que é a lista de caminho mínimo e de árvore geradora. De peso mínimo. Aí da 5 já tem na própria guia da 5. Acabou não aparecendo para vocês, aí ficou um pouco para trás, mas não. Mas agora foi. Então, alguém tinha pedido, eu não anotei quem foi, mas está lá agora, tá? Eu estava devendo vocês. Então, beleza, bom feriado para vocês aí, bons estudos e até semana que vem.